Vem que tem Fórmula E na tela do Sport TV a partir de agora. Você tem imagens ao vivo de Londres, recebendo essa 12ª etapa da temporada 2021, que vai chegando a momentos decisivos. Daqui a pouco vamos ter o início da prova num circuito metade indoor, metade outdoor. Enquanto temos imagens aí da Arena Excel, centro de exibições da cidade, palco de medalhas do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. E vamos ter a largada nesse momento na área interna, todo espetáculo montado. Fórmula E sempre trazendo para você eventos diferentes, situações inovadoras para o amante da velocidade. E essa cantora Rei, né, de 23 anos, um dos sucessos do pop britânico aí, fazendo o show de abertura da primeira corrida em Londres, aí na Arena Excel, nesse fim de semana. Esse é o clima da Fórmula E. Vamos juntos com a 12ª etapa. Já tem a largada. Se tem uma coisa que a Fórmula E sabe fazer é dar show antes das corridas, né? A gente teve aquela etapa de Dária no início do ano na Arábia Saudita, com novidades no grid de largada, com iluminação dedicada para cada piloto. E aí em Londres, né, a categoria voltando a Londres depois de 4 anos, um show antes da corrida. E aí, ó, it's coming home, como dizem os ingleses aí, as corridas voltando para casa. Bem-vindo à 12ª etapa da Fórmula E, com 7 ingleses tentando vencer em casa. A gente já vai acompanhando o grid de largada e a expectativa de que o Brasil realize um ótimo desempenho. Sérgio Sete Câmara em quarto, Lucas de Grassi largando em sétimo. Serginho buscando a primeira vitória na categoria. O Lucas de Grassi já venceu este ano no México, na primeira prova disputada por lá. E num circuito diferente. Anteriormente tínhamos o traçado dentro de um parque em Londres e agora circuito acontecendo na Arena Excel. Max Gunter, Verne, Frins largando em 22º, Roland em 21º, Cassidy em 20º, Turvey em 19º, Sunbird, líder do campeonato, vai ser apenas em 18º. O atual campeão, Félix da Costa, vai largar em 17º. Mortara sai em 16º, Tom Blomqvist em 15º, Stoffel Van Dorn vai largar em 14º, Enen Racha em 13º, alemão Pascal Wehrlein vai largar em 12º e o Mitch Evans vai sair em 11º. E agora a gente vai ver de pertinho os 10 primeiros desse grid de largada. Grid acontecendo na parte interna dentro da Arena Excel. Saindo em 10º o sueco Joel Eriksson. Olha que show essa apresentação, hein? É um espetáculo realmente que a Fórmula E nos proporciona. Em nono o Nick de Vries, holandês. Alexander Sins vai largar em 8º. 7ª posição para o brasileiro Lucas de Grassi. Boa sorte para o de Grassi, piloto da Audi. Em 6º sai francês do Romana Toda Venturi. Em 5º vai largar o alemão da Porsche André Lotterer. 4ª posição tem Brasil, tem Sérgio Sete Câmara da Dragon Penske. Largando em 3º, Sebastião Buemi da Nissan, piloto suíço. Em 12º, temos aí o inglês Jake Dennis.
da BMW Andretti, e outro inglês vai largar na pole, da Mahindra, Alexander Lin, com tempo de 1:23.245. Luzes acesas, essa é a parcial do Fanboost, por enquanto, com o Félix da Costa liderando. Você pode entrar, votar no seu piloto para que ele ganhe uma potência extra. Os 5 mais votados ganham essa potência extra. Nesse momento, a gente tem o Sérgio Sete Câmara em 6º e o Lucas de Graça em 8º na lista aí dos mais votados. Vamos para a largada. Ali foi o James Barclay, chefe de equipe da Jaguar. Todo mundo na expectativa aí pela largada. Luzes apagadas, vamos para a largada, está valendo a 12ª etapa e uma ótima largada do Lin, evitando a surpresa por parte do Jake Dennis, que permanece em segundo, segura a primeira posição. O Lin, quem pulou bem foi o Lotterer, que se manteve em quarto. Serginho não fez uma boa largada, acabou sendo ultrapassado. Boemi é o terceiro, Lotterer é o quarto, Sérgio Sete Câmara cai para quinto. E aí já temos um carro ficando, o carro 29 do Sims. Algum toque ali logo depois da largada, naquelas primeiras curvas, ele ficou pela pista, perdeu bastante rendimento. Uma largada tumultuada, com alguns adotando um certo conservadorismo e outros partindo para cima, como foi o caso do Lotterer, que ganhou a posição do Sérgio Sete Câmara, bandeira amarela. Ficou numa posição perigosa o Sims. É por enquanto localizada naquele trecho onde o Sims ficou parado. Ver se os fiscais de pista vão conseguir recolher o carro antes de uma possível entrada do safety car. Conseguiu se manter na frente o Lin, apesar de ter sido pressionado pelo Jake Dennis. E esse vai ser um dos principais pontos de ultrapassagem, a curva 16. Então, é uma área importante do traçado, em que vamos ter aí 2 acionamentos obrigatórios. Nick Cassidy ganhando a posição do Blomqvist. O Scott Elkins falando no rádio para as equipes que full course yellow, né, bandeira amarela em todos os circuitos, é o safety car virtual que a gente tem em outras categorias, por causa do carro do Alexander Sims ali parado na pista, avisando que está do lado esquerdo da curva 16, para todo mundo que for passar ali tomar cuidado. Eles vão fazer esse trecho aí da pista a 50 km por hora até a direção de prova liberar de novo a bandeira verde na corrida. Velocidade de 50 km por hora, lembrando que eles não podem realizar o modo ataque quando temos aí o full course yellow flag. Temos esse aviso aí, semelhante ao safety car virtual. Indo para o pit o Sunbird, indo para o pit também o Blomqvist. Algum problema ali na largada. O líder do campeonato nesse momento, sendo verificada a suspensão dianteira esquerda. Momento decisivo aí para o campeonato, vão recolher o carro dele. Uma pena realmente, hein? Já era uma corrida complicada para os líderes. Olha, vamos ver o que aconteceu com o Alexander Sims, depois a gente comenta. Ele veio por fora. Teve toque ali atrás. Foi o Sunbird tocando nele ali. O Rasch tocou no Sunbird, que tocou no Alexander Sims. Foi um engavetamento ali logo depois da largada. Algo que era bastante esperado aí nesse circuito de Londres. Um circuito muito apertado, cheio de esquinas aí, bem complicado, bem técnico. E a largada era bem crítica para os pilotos. E um pedaço do carro do Sunbird ficando pelo caminho. Green flag, green flag. E aquela punição que a gente falava mais cedo, né? O Henrique Verne vai ter que cumprir um stop and go de 10 segundos, bandeira verde. Ouviu aí a voz do diretor de prova, bandeira verde. Vamos para o reinício.
Também o Gunther vai ter que pagar a punição de stop and go por trocar partes do carro, né? Certamente alguma parte do motor elétrico. Passa para completar a volta na liderança. Alexander Lin. Fazendo com ele Jake Dennis. Sérgio Sete Câmara vinha em quinto. Lucas de Graça é o sétimo. Lembrando que são 45 minutos, mais uma volta. Amanhã, a partir de 10 da manhã, tem a 13ª etapa. Também ao vivo no Sport TV. Verne Gunther pagando nesse momento de stop and go de 10 segundos. E a gente lembra, modo ataque está valendo já a partir dessa volta. Ao contrário das outras provas, não são 4 minutos de acionamento. São 2 acionamentos de 8 minutos. O dobro do que a gente tem nas etapas normais da Fórmula E. Cumprindo a punição Gunther, também cumprindo a punição Verne. Vai voltando o francês Verne e volta na frente do Gunther, hein? Um bom trabalho da Tech Cheetah, entre aspas, né? Se é que a gente pode dizer que isso é um bom trabalho, né? No limite ali, o Jean-Henrique Verne para ser aquela liberação insegura do box. E a equipe Jaguar tentando consertar o carro do Sam Bird aí para devolver ele à pista. Quem sabe beliscar um pontinho ali, quem sabe nas últimas voltas da prova. Tá com a corrida comprometida o líder do campeonato, Sam Bird. E segue na liderança o Lin. Por enquanto, os dois ingleses brigando pela primeira posição. Em terceiro, o suíço Buemi e o Antônio Félix da Costa já acionando o modo ataque, fazendo o mesmo o Nick Cassidy e também o Robin Fritz. São os pilotos que vêm mais atrás numa estratégia diferente. E você vê, normalmente tem umas setinhas ali, 4 setinhas do lado do nome do piloto quando ele pega o modo ataque. Hoje é o cronômetro, já que são 8 minutos de acionamento do modo ataque. Evans no box também, problemas naquele toque da largada. A equipe Jaguar com a corrida totalmente comprometida. E o Félix da Costa retomando a 13ª colocação, partindo para cima do Eduardo Mortara. No momento do acionamento do modo ataque, o suíço o havia ultrapassado. E o atual campeão Antônio Félix da Costa volta a ser o 13º. Aquela confusão da largada que a gente viu ali no replay, os dois pilotos da Jaguar estavam envolvidos, tanto o Sam Bird quanto o Mitch Evans, ou seja, corrida comprometida aí para uma das equipes que é favorita no campeonato. Mitch Evans no pit. Complicada a situação também para o neozelandês. A Jaguar entrou nessa rádio do Dennis. It's like Lynn's backing everyone up in the hairpins. He's so slow there. É o Dennis falando, perguntando para a equipe se ele pode pressionar o Lin, se ele pode tentar uma manobra, porque o Lin está muito lento nesse momento da corrida. Ele acha que pode, passando o Lin, ele vai conseguir abrir uma boa vantagem. Vamos ver o que acontece. Nem para completar. Mais uma volta na liderança. O Alexander Lin. E essa câmera colocada na parte de trás do carro do Alexander Lin, que observa todo o balanço, toda a aproximação, todo o traçado do Jake Dennis. A gente falava do campeonato, a Jaguar entrou nessa etapa na 3ª posição do Mundial de Equipes com 141 pontos, apenas 5 atrás da Virgin, que é a líder do campeonato. Volta mais rápida da prova, 1:23:519 de Antônio Félix da Costa, que agora ultrapassa o Pascal Wehrlein, passa a ser o 12º. E redução de 1 kWh na energia por causa daquele período de full course yellow que a gente teve logo no início da prova. De graça também com modo ataque. Cai para o 8º de graça, mas tem tudo para retomar a posição do Nick De Vries. Evans out of the race. Avisando para o Antônio Félix Acosta que o Mitch Evans e o Sam Bird estão fora da prova. Dois pilotos que disputam o campeonato com o português da equipe Tech Cheetah. Explica aí que o modo ataque é aquele gás que o trem de força, o motor elétrico, recebe uma potência maior. E a gente vendo aí 2 acionamentos obrigatórios, cada um com 8 minutos, 35 kW a mais de potência no motor elétrico, no trem de força. O de graça já recuperou a 7ª posição, passou o Norman Nato e agora pressiona o Nick De Vries. Tem 6 minutos ainda de modo ataque. O Lucas de Graça, Sérgio Sete Câmara segue em quinto, mas ainda não acionou o modo ataque. Quando o Stoffel Van Dorn faz a volta mais rápida da prova, 1:23:372, piloto da Mercedes. E estamos vendo o Fritz ganhando a posição do Oliver Turvey, e agora é o 16º. Tentando retomar o bom início de temporada do Fritz. Good mate, focus in front, good job.
o engenheiro do Robin Frins elogiando o trabalho dele, elogiando a ultrapassagem, para ele agora se concentrar em chegar no piloto à frente dele, que é justamente o Nick Cassidy, seu companheiro de equipe na Virgin. E de Graça tentando se aproximar mais uma vez. Você viu ali a passagem do de Graça com o carro 11. O Lin e o Dennis agora acionaram pela primeira vez o modo ataque também. E vamos ver se teremos troca de posição na liderança. Jake Dennis já havia conversado com o pessoal da equipe que estaria mais rápido que o Lin, especialmente em alguns dos pontos do traçado, mas por enquanto ainda não esboçou nenhuma ultrapassagem. Aos poucos os pilotos vão acionando o modo ataque pela primeira vez. Se a gente levar em conta que são 2 acionamentos de 8 minutos, tá aí, ó, disputa do Joel Eriksson. Ganhando a 11ª posição do Félix da Costa. Se a gente levar em conta que são 2 acionamentos de 8 minutos e a gente tem uma corrida de 45 minutos mais uma volta, os pilotos vão percorrer 1/3 da prova com o modo ataque acionado. Uma daquelas consequências de ser uma pista que não exige tanto assim do uso das baterias. Com isso sobrou energia e a direção de prova resolveu aumentar o tempo do modo ataque. Muita história para contarmos ainda. Estando menos de 35 minutos, mais uma volta. E o Lucas de Graça segue perseguindo o Nick De Vries e traz com ele o Norman Nato. Tem mais tempo de modo ataque o francês que o brasileiro. Serginho acionando o modo ataque também, ó, perdeu a posição para o Nick De Vries e agora para o Lucas de Graça. Deu um toque agora no Lucas de Graça, o Sérgio Sete Câmara da disputa dos brasileiros pela posição. Conseguiu retomar a posição o Sérgio. Está em sexto nesse momento, o de Graça é o 7º. De Graça tentando recuperar a posição na disputa. Verde e amarela na pista, vale o 6º lugar. E a gente vendo aí a câmera colocada dentro do capacete do piloto Lucas de Graça, como ele vai para cima do Sérgio Sete Câmara. E a curva favorece agora o de Graça e ele ganha a 6ª posição. Grande ultrapassagem do Lucas de Graça sobre o Sérgio Sete Câmara. E aquele toque ali que a gente viu do Serginho no Lucas de Graça foi um toque totalmente não intencional, foi um toque ali de corrida. Eles dividiram a curva, houve um toque, o Lucas teve um pouquinho de prejuízo, mas nada muito complicado, e aí ele recuperou a posição fazendo a ultrapassagem. Está aí o replay, ó. Try to push this lap, Lucas. De Vries 2.9 seconds ahead. E é o engenheiro do Lucas de Graça pedindo para ele tentar forçar nessa volta, porque o De Vries, com essa disputa que o Lucas teve com o Sérgio Sete Câmara, abriu 2 segundos,9 sobre ele. Muita disputa nessa 12ª etapa e não chegamos nem à metade da prova ainda. Imagina o que vem pela frente, hein? Agora aciona o modo ataque o Buemi, o Lotterer e também o De Vries. É a chance que o de Graça tem para tentar buscar o 5º lugar. E o René Rast, dos 10 primeiros colocados, foi o único que ainda não acionou o modo ataque dentro da prova. René Rast que é o 9º colocado. Vem para cima agora Norman Nato. Pois o carro de lado não conseguiu ultrapassar o Sérgio. Sérgio segue em 7º, de Graça vem à frente em 6º, tentando alcançar o Nick De Vries. Não está fácil. Passou investigação aquele incidente envolvendo os brasileiros. Me pareceu um incidente de corrida, mas vamos ver o que a direção de prova e os comissários vão avaliar sobre o incidente. O Serginho estava bastante espremido ali, muito próximo do muro. O toque era inevitável, mas a gente sempre aguarda o julgamento dos comissários, que adoram, né, aplicar uma puniçãozinha, tanto na Fórmula E quanto em outras categorias do automobilismo. O Evans voltou para a corrida, mas bem atrasado. O Sam Bird continua no pit. A Jaguar tendo um péssimo sábado. O Evans, nesse momento, está 50 segundos atrás do Alexander Lin, o líder da corrida, e 10 segundos atrás do Max Günther, o penúltimo colocado ainda na pista.
Tem uma observação aqui do Gabriel Salwaf. Obrigado pela participação na hashtag Fórmula E no Sport TV. Ele tá falando, a praga do líder do campeonato não falha nunca. Nessa temporada vinha acontecendo bastante isso. São 9 vencedores diferentes em 11 corridas e o líder nunca consegue se dar bem no fim de semana. Impressionante como vai bem numa etapa, no final de semana seguinte não se dá tão bem assim. Isso é muito por causa do regulamento também, da questão da inversão dos grupos na classificação, né? O Joe Eriksson acabou de ultrapassar o companheiro de equipe dele, o Sérgio Sete Câmara, perdendo bastante desempenho agora, o piloto brasileiro da equipe Dragon Penske. Mas é um efeito desse sistema de classificação, que a gente tem os melhores saindo no fim do treino, no início do treino, pegando a pista em piores condições. Então, vira essa loteria ao longo de toda a temporada. Cai para 11º Sérgio Sete Câmara, fica fora da área de pontuação. E agora temos, vindo para cima, o Antônio Félix da Costa mais uma vez. Está tentando se recuperar o Félix da Costa, volta a ser o 12º. Agora ultrapassa o Sérgio também. Sobre a 11ª posição o português. Tá caindo de rendimento o brasileiro Sérgio Sete Câmara. Fez uma boa classificação, saiu em 4º. E agora, tomando por base a classificação de momento, Sambante segue na liderança. O Félix da Costa é o segundo com 76. O Frins também tem 76 pontos. Mortara e Denis vindo na sequência com 72. Curioso é que desses 5 primeiros, apenas o Jake Dennis em segundo está na zona de pontuação. Olha como o campeonato muda a todo momento. E o Jake Dennis, com esse resultado, ele está ganhando 10 posições no campeonato. Ele entrou nessa etapa na 15ª posição e nesse momento sobe para o 5º lugar do campeonato. Vem para cima e ganha a posição no final da reta, o Mortara. Sérgio agora é o 13º. Está perdendo muito rendimento, Sérgio. Preocupação para o piloto da Dragon Penske. Algum problema. Ele tinha um carro rápido na classificação em volta lançada, mas mais uma vez o carro da Dragon Penske sofrendo em ritmo de corrida. A gente viu isso, por exemplo, na última corrida de Nova York, quando o Sérgio largou também entre os primeiros colocados, foi a super pole, mas não conseguiu um bom desempenho durante a corrida e no final ainda teve problema com um pneu furado e problema de bateria também nas últimas voltas da prova. Enquanto estamos vendo aí a porcentagem dos 3 primeiros, por enquanto, aliás, dos 4 primeiros colocados, né? Porque está colocando aí também nessa disputa aí o Lotterer, que vem em 4, o Jake Dennis, por enquanto, é quem está regendo melhor essa porcentagem de potência. Ele consegue recuperar mais energia nas freadas ali, o Jake Dennis fazendo um trabalho muito bom. O segundo colocado da corrida, daqui a pouco vai ter condições aí de tentar um ataque em cima do Alexander Lin. A tendência é que o tempo vai passando, os pilotos que já acionaram o modo ataque vão tendo o tempo desse primeiro acionamento sendo encerrado. Agora o incidente envolvendo o Norman Nato e o Sérgio sob investigação. O Sérgio envolvido aí em 2 análises. O Jake Dennis, segundo colocado, esse é o líder. Alex Lin, por enquanto, a diferença entre eles de 7 décimos. Mas já caiu nessa volta, né? Você vê que já está bem no visual ali. O Jake Dennis foi 1 décimo mais rápido na primeira parcial dessa volta. Tá tentando chegar no Lin para tentar um ataque. Nesse momento parece que ele tem um desempenho melhor. Okay, we're doing loop again this lap. Loop again this lap. É o engenheiro do Alexander Lin pedindo para ele repetir algo, de pegar de novo o modo ataque nessa volta. E ele acabou de cumprir isso e perdeu a posição para o Jake Dennis. Jake Dennis passa a ser o líder da prova, foi rápido, enquanto estamos vendo aí o comparativo entre Buemi, Lotterer e De Vries nas últimas voltas. Temos um novo líder, hein? Jake Dennis, que já vai tentando abrir com relação ao Alexander Lin. Esse é o instante aí que eles entram na parte da Arena Excel e vamos ter a punição por de graça. É uma bandeira de advertência para o Lucas de Graça pelo incidente com o Sérgio Sete Câmara. Só pode ser. Não é uma punição, né? Mas... é só uma advertência. A próxima se ele tiver mais algum incidente, certamente ele recebe uma punição. Olha quem tá voando é o Félix da Costa, hein? Acionou o modo ataque pela segunda vez e é o 10º colocado. Tá atrás do Stoffel Van Dorn. I do feel quicker than Lin. O Jake Dennis falando... Do not drop me behind Buemi. Do not drop me behind Buemi. We will not drop you behind Buemi. We're monitoring the gap against...
O engenheiro do Jake Dennis falando, o Jake Dennis falando pro engenheiro que tá mais rápido do que o Lin, mesmo com o Lin com modo ataque, ele tá confortável com o desempenho do carro nesse momento e que ele não quer pegar o modo ataque agora. Ó, ele tá abrindo vantagem em relação ao Lin, inclusive. Ele não quer pegar o modo ataque agora porque ele tá com medo de ficar atrás do Buemi, o terceiro colocado. E a equipe disse que tá monitorando a vantagem em relação ao Buemi para que ele possa escolher o melhor momento de acionar o modo ataque na corrida. Nesse momento a diferença do Buemi para o Jake Dennis é de 3,3. E a bandeira de advertência para o Lucas de Grassi foi justamente pelo incidente com o Sérgio Sete Câmara na curva 17. Então a direção de provas achou que o Lucas exagerou um pouco mais ali no incidente, mas que não era um incidente passível de punição. Então bandeira de advertência só para o brasileiro. Volta mais rápida do alemão René Rast, companheiro de equipe do Lucas de Grassi. 1:22.732. Stay with him. He's been instructed to push, so stay with him. O engenheiro do Alexander Lin avisando que o Dennis foi instruído a forçar o ritmo e para ele acelerar para tentar ficar próximo do Alexander, do Jake Dennis aí nesse momento da corrida. Sérgio agora é o 18º. Perdeu muito rendimento. Piloto da Dragon Penske, ficando fora da disputa pela área de pontuação. Com dano no carro lá o Joel Eriksson. Carro 6, companheiro de equipe do Sérgio Sete Câmara, que vem 11º. A De Vries agora pegando o modo ataque, mas impressiona muito o rendimento do carro do Jake Dennis na liderança da prova. Ele tem uma folga em relação ao Alexander Lin, o segundo colocado, de 7 décimos, mesmo com o Lin usando o modo ataque. E agora o René Rast faz a ultrapassagem sobre o Lucas de Grassi, que acionou seu último modo ataque. Cai para 7º de Grassi. Por enquanto é o melhor brasileiro na prova. Também acionando pela segunda vez o modo ataque o Sérgio Sete Câmara. Modo ataque com duração de 8 minutos nesta etapa em Londres. Olha, saiu o fanboost da Félix da Costa, Sam Bird, Stoffel Van Dorn, Nick De Vries e Jean-Henrique Verne. No caso, o Sam Bird já fora da corrida, né? Não vai poder usar o fanboost, mas a gente vai ter 4 pilotos aí em condições de usar: o Nick De Vries, o Stoffel Van Dorn, o Antônio Félix da Costa e o Jean-Henrique Verne. O de Grassi mostrado nesse momento com o carro 11 tem mais tempo de modo ataque que o seu companheiro René Rast. Close the gap to Lotter, urgent. O engenheiro do Nick De Vries pedindo para ele se aproximar urgentemente do André Lotterer. E o Lotterer consegue se manter à frente, mesmo acionando o modo ataque, perdendo tempo ali naquele ponto da pista. E agora resta saber quando o Jake Dennis vai acionar o modo ataque. Está tentando abrir o piloto inglês com relação ao seu compatriota Lin. E o Buemi já está no segundo acionamento. Vamos ver quando o líder da prova, esse aí com o carro 27, vai acionar o modo ataque pela segunda vez. Volta mais rápida do alemão René Rast. Está muito bem na prova, hein? E aí o Nick De Vries vindo para ficar à frente do André Lotterer. Passa a ser o 4º colocado numa manobra rápida. O holandês está se recuperando no campeonato. Enquanto estamos vendo aí mais uma vez o momento do acionamento do modo ataque. Quase, hein? Nossa, o Lotterer voltou quente ali para cima do Nick De Vries. Não houve um toque, mas ele defendeu muito bem a posição. Fórmula E é assim mesmo. Muitas situações acontecendo quando é acionado o modo ataque. O piloto perde posições, às vezes sustenta. Nesse caso o De Vries ultrapassando o Lotterer. Está ficando na 4ª posição. 5 segundos de penalidade para o Norman Nato. Estava no incidente junto com o Sérgio. Agora acabou ficando o Nick Cassidy. Por pouco não causou um acidente. Tocou no muro interno ali no contorno do hairpin. Um incidente ali com o circuito muito apertado dá nisso, né? Disputa de posição naquele grampo ali sempre muito complicado. E o que o Jake Dennis está tentando fazer para abrir esse modo ataque? Ele precisa abrir pelo menos 1 segundo, ponto 3. I think
think we should take attack now. It's a big enough deficit, and I don't want to take the risk on full course shallow. Yeah, copy. O Jake Dennis falando que acha que vale o risco de acionar o modo ataque agora, porque ele está com medo de perder tempo e em caso de uma bandeira amarela em todo o circuito, uma full course yellow. Então ele quer se garantir e pegar logo esse modo ataque. Tá bem o alemão René Rast, disputando diretamente com o André Lotterer na quinta posição. E mais atrás na câmera, on-board está o Lucas de Grassi, que vem em sétimo, observando de pertinho essa disputa. E agora entra aquela situação em que o Jake Dennis precisa acionar o modo ataque. O ideal para ele não perder a posição em relação ao Alexander Lin era abrir 1 segundo e 3 de vantagem, porque esse é o tempo estimado de perda para acionar o modo ataque naquela curva 16 ali. Então ele nesse momento tem apenas 8 décimos e já temos uma bandeira amarela aí. Bandeira amarela. Era aquilo que o Jake Dennis vinha conversando já com a equipe. Mas já foi liberado, era um incidente na curva 10. Mas não foi dessa vez, né? É o incidente entre o Rowland e o Cassidy. Que a gente explicou anteriormente, né? Que o Cassidy deu um toque no muro, o carro acabou ficando, quase que aconteceu um acidente. De Grassi, ultrapassa René Rast e vai para cima do André Lotterer. Passa a ser o 6º colocado brasileiro. E o Lin está muito próximo do Jake Dennis. A diferença cai para meio segundo. O Dennis está numa posição muito boa aí para a corrida, porque o Alexander Lin já acionou os 2 modos de ataque e faltam apenas 20 segundos para ele terminar o segundo, né? Então, o Dennis pegando esse modo ataque novamente, ele vai ter todas as condições de fazer a ultrapassagem novamente sobre o Alexander Lin ali e recuperar a liderança. E vamos ver agora o que vai fazer o Jake Dennis. E a diferença sobe para 6 décimos. Acabou o modo ataque do Alexander Lin e o Jake Dennis tem nesse momento quase 7 décimos de vantagem sobre o piloto da Mahindra. Vamos ver se na próxima passagem pela curva 16 o Jake Dennis vai acionar o modo ataque. E agora sem o modo ataque ele já abre 1.4, uma vantagem muito confortável aí do Jake Dennis. Na próxima volta ele já pode pegar o modo ataque e se manter na liderança da corrida. Teve que segurar no freio o Alexander Lin, para não passar no modo ataque pela 3ª vez. Perdeu muito tempo ali o Alexander Lin, errou a freada ali para a curva, para esse grampo que é sempre muito complicado. Com isso, o Jake Dennis se aproveitou e já abriu uma vantagem de 2 segundos agora. E nas últimas 3 voltas, a comparação entre o Jake Dennis e o Lin. Aquele erro do Lin causou uma perda de 1,5 segundos na última volta. E aí pode comprometer a vitória para o piloto da Mahindra. Vamos ver se o Jake Dennis de fato vai acionar o modo ataque na próxima volta. Detalhe que ele vai ter 8 minutos de potência extra e ele está abrindo para não perder a primeira posição. O engenheiro do Jake Dennis falando justamente isso, né? Que o Lin está 2 segundos atrás e que ele já pode acionar o modo ataque. Então, certamente na próxima volta o Jake Dennis vai passar naquela área de ativação. Vamos ficar observando o desempenho do Jake Dennis. É o momento decisivo da prova. Vem para acionar o modo ataque Jake Dennis pela 2ª vez. E se manteve com muita tranquilidade na liderança da prova. Tá ali o Roger Griffiths, né? Feliz ali com o desempenho do seu piloto. A gente lembra, o Jake Dennis é estreante na categoria, já ganhou uma corrida nesse ano na 2ª etapa de Valência, no início da temporada, e agora pode conseguir a 2ª vitória dele na Fórmula E e entrar de vez na briga pelo campeonato. Jake Dennis fazendo uma temporada excepcional pela equipe BMW Andretti. E mais atrás o René Rast, que recuperou a 6ª posição do Lucas de Grassi de novo, bota a pilha em cima do André Lotterer. Esse é Stoffel Van Dorn, que traz com ele o Norman Atto e também o Antônio Félix da Costa, já num outro grupo. Vai puxando essa fila aí o André Lotterer, piloto da Porsche, com os 2 carros da Audi logo atrás. Restando 17 minutos. E aí a câmera colocada no carro do Lucas de Grassi. Ele e o René Rast vão se alternando na 6ª posição.
Nesse momento, com a vitória do Jake Dennis, o Jake Dennis pula da 15ª posição no campeonato para o 2º lugar do campeonato com 79 pontos. O Sam Bird não pontua, né? Não está pontuando porque abandonou no início da prova, tem 81. E o Jake Dennis subindo para 79 nesse momento, ficando a 2 pontos do líder Sam Bird. Fórmula E é assim mesmo, é muito equilíbrio. E as mudanças no campeonato vão acontecendo a todo instante. Amanhã tem mais, a partir de 10 da manhã tem a 13ª etapa da temporada. Segue em 10º Antônio Félix da Costa, atual campeão, piloto da equipe chinesa Texita, que vem aí com o carro de número 13, em busca do Norman Nato. Tá aí a matemática, 81 para o Bird, 79 para o Dennis. O Bird aí totalmente decepcionado com o problema que ele teve na corrida. Félix da Costa 77, Flynn 76, Mortara 72 e o Nick De Vries ali subindo para 71 para a 6ª posição. Jake Dennis nesse momento tem uma boa vantagem com relação ao Alexander Lin, quase 3 segundos. Antônio Félix da Costa segue pertinho do Norman Nato. E o Stoffel Vandoorne vem puxando esse bloco. Na 8ª posição, o piloto belga. Piloto da Mercedes. Car balance looks good. Nato behind has a 5-second penalty. Just for info. O engenheiro do Stoffel Vandoorne avisando para ele que o ritmo de corrida dele está muito bom, parece muito bom nesse momento da prova. E avisa que o Norman Nato tem uma punição de 5 segundos para pagar de acréscimo no fim da corrida, né? Acréscimo ao tempo final de prova. Então, para ele não se preocupar com o Nato que vem atrás dele. A preocupação talvez seja o Antônio Félix da Costa, que está tentando buscar o Nato, que aí já vem no outro ritmo de prova português. Peraí, o Lin, a gente falava dele tentando brigar ali com o Jake Dennis. O Jake Dennis ultrapassou, já abriu 3 segundos, ponto 6, usando o modo ataque. Faltam 4 minutos para acabar o modo ataque do Jake Dennis. O Lin já ficou mais para o Buemi e para o Nick De Vries nesse momento da prova. Não tem um bom rendimento o piloto da Mahindra na corrida desse sábado. Faltando 14 minutos, Buemi e Nick De Vries vão ter chances aí de atacar o piloto da equipe Mahindra. E a mesma advertência, né, para o Antônio Félix da Costa, que o Lucas Grassi recebeu há algumas voltas por causar uma colisão, bandeira de advertência, bandeira preta e branca. E o Antônio Félix da Costa fazendo o que pode para tentar buscar o Norman Nato. Esse é o líder, Jake Dennis, com uma boa vantagem para o Alexander Lin. Much faster. I'm just looking after the rear tire. 194. O engenheiro do Jake Dennis, o Jake Dennis falando para o engenheiro, né, que está bem rápido nesse momento, mas ele está preocupado com o desgaste dos pneus traseiros dele, mas que por enquanto está tudo ok, o carro continua rendendo muito bem. Jake Dennis aí com uma grande prova até agora. Outro piloto que já avançou bem aí no grid de largada foi o Nick De Vries. A gente está na câmera on-board do carro dele nesse momento. Ganhou 5 posições em relação à largada, fazendo uma grande prova. O piloto holandês da equipe Mercedes, tentando fazer a equipe se recuperar. E vindo para cima, hein? Vindo para cima o Nick De Vries e ganhando a 3ª posição. Uma bela manobra do Nick De Vries vindo para cima do Sebastian Buemi. Colocou de lado e não quis saber. Bela manobra do Nick De Vries, ganhando 6 posições em relação à largada. Vem com uma grande prova aí o piloto holandês. Really good move, mate. Really good move. Let's keep going forward. O engenheiro dele elogiando muito a manobra, dizendo que foi um movimento realmente muito bom. E para ele continuar olhando para frente, para ele continuar tentando avançar aí no grid, nessa parte final da prova. Agora ele vai tentar chegar no Alexander Lin, que estava com um desempenho pior do que os carros do Buemi e do Nick De Vries na volta anterior. Esse é o líder Jake Dennis. Segundo colocado Alexander Lin. Tem público. 2.800, aproximadamente 2.800 convidados da categoria. Não foi aberta a venda de ingressos.
naquele sistema de bolha, né? Todo mundo controlado, com testagem, vacinados inclusive, mas não foi aberta ainda para público geral ainda as etapas da Fórmula E nessa temporada, apenas convidados. E virou trânsito. Entre o Ericsson e o Frins, numa disputa pela 16ª posição. Incidente de trânsito, olha, um bateu no outro, o outro bateu no um. Ericsson e Frins. O Frins tem que ser punido, né? Porque isso aí não se faz. O que ele fez agora com o Joel Eriksson não se faz. Ele jogou o carro para cima do Ericsson e espremeu o Ericsson no muro. Isso não se faz. Aí sim é caso de punição. Do nada, né? Eles estavam disputando posição, né? O Frins não queria perder ali o posto, né? E acabou que jogou o carro para cima do Joel Eriksson e isso aí, né? Dificilmente ele vai escapar de uma punição. Esse é o líder tranquilão, Jake Dennis. Restando 10 minutos e mais uma volta. Com uma boa vantagem com relação ao Lin. Mais de 5 segundos. Jake Dennis muito próximo da sua segunda vitória na categoria. Venceu a corrida 2 em Valência, na Espanha. 5 segundos para o Robin Frins. Posso falar? Saiu leve, hein? Saiu barato para o Robin Frins. Era a punição que podia ser um pouquinho maior para ele. Na última volta, o Alexander Lin fez 1:23.574 contra 1:23.348 do Nick De Vries. A vantagem nesse momento do Lin em relação ao De Vries é de 1 segundo,7. De Vries tem um desempenho melhor nesse momento da prova e pode ainda tentar brigar pela segunda posição. Segue na 7ª posição Lucas de Grassi. E o Sérgio Sete Câmara, que largou em quarto, é apenas o 20º, com muitos problemas na prova brasileira. O Lucas de Grassi, com esse resultado, entraria entre os 10 primeiros do campeonato e ficaria a apenas 21 do líder Sam Bird, que ainda é o líder mesmo com abandonando essa corrida. Então, é um bom resultado aí para o brasileiro. Já viu que não dá para avançar muito mais, está se preocupando em fazer pontos para o campeonato. E o René Rast continua buscando o André Lotterer. Já perdeu um pouco de contato com os dois. O Lucas de Grassi já completando 25 voltas. O líder Jake Dennis. Deus ali o Stoffel Van Dorn. Esse é o Norman Ator, que deverá sofrer punição no final da prova. E o Antônio Félix da Costa continua buscando, enquanto estamos vendo, por enquanto, um dos nomes da prova. Nick De Vries por outro ângulo. Que manobra linda para cima do Sebastian Buemi. Chamou no freio, freou dentro da curva. Belíssima manobra do piloto holandês, subindo para a 3ª posição. E agora está indo à caça do Alexander Lin. A gente vai ver dentro da câmera colocada no capacete do Buemi. Buemi também deixou a porta aberta ali, né? O De Vries aproveitou a porta aberta, colocou de lado e fez a ultrapassagem, sendo que o Nick De Vries ainda tem o fan boost, quer dizer, uma disputa aí mais para frente com o Alexander Lin, ele vai ter essa potência extra e pode fazer a ultrapassagem usando o fan boost. 4 pilotos poderão usar o fan boost na prova. It's all okay. What's the gap to Lin? I need to bring this home. 5 seconds to Lin. 5 seconds to Lin. O Jake Dennis preocupado ali, falou no rádio algumas voltas sobre o desgaste dos pneus traseiros, ele falando que precisa trazer esse carro para casa. Qual é a vantagem que eu tenho em relação ao Lin? Ele falou, o engenheiro respondeu dizendo que a vantagem já está acima dos 5 segundos para ele ficar tranquilo. O Dennis fazendo de novo uma grande prova, segunda vitória dele na temporada, se essa vitória se confirmar hoje, entrando de vez na briga pelo campeonato na temporada de estreia dele. E o Lucas de Grassi tentando se aproximar do seu companheiro de equipe, René Rast. O Rast e o Lotterer já trocaram de posição. O Lucas de Grassi também já chegou a ficar na frente do René Rast. E vamos ver nesse final de prova. Toda aquela preocupação também com o consumo de bateria. Menos de 7 minutos para o final.
Apreensão do Roger Griffith, chefe da equipe BMW Andretti. Até agora, um grande trabalho do piloto dele, né, do estreante Jake Dennis, nessa corrida em Londres. Com a possibilidade de vencer em casa, Jake Dennis. Uma das ótimas surpresas, o estreante Jake Dennis nessa temporada 2021. E a diferença de 4,8. Ele está administrando a vantagem agora. Essa vantagem já esteve acima dos 5 segundos, mas pelo que a gente falou, ouviu pelo rádio da conversa do Dennis com o engenheiro dele, o Dennis está preocupado com o desgaste dos pneus. Então ele está com medo de não conseguir completar a corrida por causa disso. Então já tirou um pouquinho o pé, está administrando a vantagem. Na última volta foi 1/10 apenas mais lento que o Alexander Lin. Então está sob controle. I'm trying my hardest, man. Understood. O Lin falando para o engenheiro que está tentando ao máximo ali, certamente se referindo à disputa dele com o Nick De Vries. E o engenheiro falou, entendi, né? Então o Lin ali tentando dar o máximo que ele tem no carro nesse momento para se manter à frente do Nick De Vries, o terceiro colocado. Últimos 5 minutos de prova com o Lucas de Grassi tentando chegar mais uma vez no René Rast. De Vries chegou para a briga, hein? Tá pertinho do Lin. E agora a diferença de meio segundo do jeito que tá quente o De Vries. Essa briga promete. O engenheiro do Nick De Vries avisando para ele que, lembra que você tem o fan boost. Você nesse momento é o terceiro colocado e o Antônio Félix da Costa usando o fan boost dele nesse momento. Tá aí o Toto Wolff. E conseguindo a ultrapassagem em cima do Norman Nator. Passa a ser o 9º colocado o Antônio Félix da Costa. Fan boost, que é aquela potência extra que você pode votar na internet. E os 4 pilotos aí que têm direito ao fan boost, um deles já usou, o Félix da Costa, De Vries, Van Dorn e Verne ainda podem utilizar. O Van Dorn está um pouco afastado da luta ali com o Lucas de Grassi. Pode tentar, de repente, usar o fan boost para abrir com relação ao Antônio Félix da Costa. E o momento da ultrapassagem, quando e o Lucas passa de Grassi, a ser o 9º colocado português. E o Lucas de Grassi passou o René Rast, ganhou a 6ª posição. Esse é o líder Jake Dennis, muito próximo da sua 2ª vitória na categoria neste ano de estreia. E agora o Lin, preocupadíssimo com a chegada do De Vries. Os dois muito perto, praticamente no mesmo ritmo. Será que agora vai? Nick De Vries vem pra cima de Lin para alcançar a 2ª posição. Espetacular a prova do piloto da Mercedes. E com o Toto Wolff olhando, hein? Passa a ser o 2º colocado holandês e o Gil agora faz ali aquele gesto negativo com a cabeça. Tá andando muito. No mesmo ponto onde ele ultrapassou o Sebastian Buemi. Desenhou a manobra com o Buemi e repetiu com o Alexander Lin. A gente vai ver o replay agora, Ele vai colocar por dentro no ponto de freada, o Lin abriu para fazer o traçado. O De Vries fez a manobra, freou dentro da curva. Grande ultrapassagem do Nick De Vries, 2º colocado na corrida. Impressionante o desempenho do Nick De Vries. Largou na 9ª posição e é o 2º colocado, ganhando 7 na prova. Grande prova do Nick De Vries, é uma boa volta por cima da Mercedes, que não fez ponto na etapa de Nova York. Agora com o Nick De Vries já é tá na 2ª posição dessa corrida. Grande desempenho até agora do piloto holandês. E aí a classificação do campeonato. Jake Dennis subindo para 2º, a 2 pontos do Sam Bird. O Félix da Costa ganhando 3 pontos agora, indo para 78. O Nick De Vries para 77. O Robin Fries
permanece com 76, assim como o Mortara com 72. Campeonato totalmente aberto, faltando 3 provas para o fim do campeonato. Enquanto estamos vendo o Lucas de Graça à frente do René Rast. O Lucas de Graça é o sexto, mas está um pouco distante do Lotterer. Vamos para o último minuto de prova. Lucas de Graça segurando agora o René Rast, segurando o companheiro de equipe. É importante para o Lucas de Graça entrar nessa zona de pontuação, permanecer em sexto. A gente deve ter mais 2 voltas, né? Eles estão cruzando agora, faltando 55 segundos para acabar a corrida. Mais uma volta obrigatória pelo regulamento, né? Então a gente vai ter mais 2 voltas. Penúltima volta agora. E na disputa nas equipes, Tekshyta e Virgin com 146 e a Jaguar ficando em terceiro com 141. E a Mercedes voltando para a briga, né? Na 4ª posição com 135, assim como a BMW Andretti com 133 em 5º. E vimos o Buemi, que é o 4º colocado. Esse é o líder, Jake Dennis, fazendo uma prova invejável. Uma estratégia perfeita da BMW Andretti até aqui. Acionou pela 2ª vez e conseguiu, no momento do modo ataque, no momento crucial, conseguiu manter a primeira posição depois de ter aberto uma boa vantagem com relação ao segundo colocado, que era o Lin. Foi ultrapassado agora há pouco pelo Nyck de Vries. Na última volta, o Lucas de Graça foi 4 décimos mais rápido que o André Lotterer na 5ª posição. Será que dá tempo ainda para o brasileiro tentar um ataque em cima do alemão da Porsche? Já tem mais uma volta. A diferença é pequena. Aquela expectativa, BMW Andretti abre a última volta. Jake Dennis, Nyck de Vries é o segundo. Lin é o terceiro, depois Buemi, Lotterer e de Graça. A expectativa aí é se o Lucas de Graça ainda pode tentar retomar esse 5º lugar. Mas primeiro tem que tomar cuidado com o René Rast. René Rast devolve a ultrapassagem e o de Graça cai para 7º. Foi rápido na manobra agora o alemão. No final da reta. Fica em 7º de Graça. E esse é o líder, Jake Dennis, piloto estreante. Vem para vencer em casa. Já venceu a corrida 2 em Valência, na Espanha, nesta temporada. Vem para colocar fogo no campeonato. Vem para encostar no líder Sam Bird, que em função de problemas acabou nem vindo para participar da prova. Foi logo nos primeiros metros em que o Sam Bird teve que ter o seu carro recolhido para os boxes. E o Jake Dennis não tem nada a ver com isso. Passa pertinho do público. Já vem para entrar na Arena Excel mais uma vez. Vem forte Jake Dennis. Vem para o limite, vem para vencer pela 2ª vez. Numa prova perfeita do piloto da BMW Andretti. Pode abrir o sorriso. Jake Dennis vence a 12ª etapa da Fórmula E 2021. Com o Nyck de Vries em segundo e Lin em terceiro. Mercedes e Mahindra vindo na sequência. Mercedes voltando ao pódio. Lucas de Graça terminando em 7º. Ele e o Jake Dennis comemorando muito pelo rádio a vitória, né? E a equipe elogiando muito o desempenho dele. Uma bela vitória do Jake Dennis ali, usando da estratégia do uso do modo ataque para superar o Alexander Lin. Abriu uma boa vantagem e cruzou 5 segundos, ponto 3 à frente do Nyck de Vries, o segundo colocado. Grande vitória do Jake Dennis, estreante na temporada, segunda vitória dele na Fórmula E. E entra de vez na briga pelo campeonato. O de Vries também volta a brigar ali com o Sam Bird pela liderança da temporada até agora. Campeonato totalmente embolado, totalmente aberto, faltando 3 provas para acabar. Em Londres, nesta primeira prova, deu Jake Dennis. Lembrando que amanhã tem mais, hein? Amanhã tem a 13ª etapa, mais cedo, 10 da manhã. E o Jake Dennis ganhando fôlego nesta reta final de temporada para lutar pelo título. Vencendo em casa, vencendo no Reino Unido, vencendo em Londres.
Momento especial para o Jake Dennis, é claro, para ser aplaudido de pé pelo público no instante em que ele vem para sua festa particular. Que prova do Jake Dennis! Estratégia perfeita da BMW. Andretti acionou pela segunda vez o modo ataque no momento crucial quando brigava com o Lin. Não perdeu a liderança, foi abrindo com relação ao rival e se manteve na frente. Cumprimentado inclusive pelo Lin agora, o Jake Dennis. Os dois vão estar presentes no pódio. Vamos ter aí dois ingleses e o Nick De Vries em segundo, que é holandês. Turvey e Gunther sob investigação por uma colisão ali que a gente não viu no final da corrida. E toda a festa para o Jake Dennis. O inglês vencendo em casa. É sempre um momento especial. Olha que festa bonita na Arena Excel. Depois de 4 anos, Londres voltando a receber uma corrida da Fórmula E. A gente teve nas duas primeiras temporadas, corridas no Battersea Park. E agora na Arena Excel, num circuito inédito, né? Meio outdoor, meio indoor, né? E que bastante apertado, com boas confusões, mas que proporcionou uma boa corrida, como são, aliás, as corridas da Fórmula E nessa temporada. Uma temporada muito equilibrada, cheia de disputas. E a gente tem mais 3 etapas aí para o fim do campeonato. Amanhã de novo aí em Londres. E mais 2 corridas daqui a 15 dias em Berlim, no aeroporto Tempelhof, que já foi anunciado, inclusive, uma novidade. O Scott Elkins, o diretor de provas, falando que as equipes, encorajando as equipes para irem para a pista para a celebração do pódio, pedindo para comemorar justamente o resultado aí dessa primeira corrida em Londres. Mas a gente vai ter 2 corridas no aeroporto de Berlim, no Tempelhof, para decidir o campeonato. E já foi anunciado nessa semana que serão 2 traçados diferentes. Um no sábado, o traçado tradicional, e no domingo, no sentido inverso do que a gente teve no sábado. Então promete muito a decisão do campeonato lá em Berlim daqui a 15 dias. São as inovações da Fórmula E, trazendo muito equilíbrio, trazendo muita competitividade. Mais uma temporada em que a gente chega para as últimas 3 provas com o campeonato completamente indefinido. Sendo bastante cumprimentado o vencedor, Jake Dennis, da BMW Andretti. 2 vitórias no ano, estreante. E vamos para o resultado final, com o Jake Dennis conquistando a vitória, Nick De Vries fechando em segundo, Alexander Lin em terceiro, depois Sebastian Buemi, André Lotterer, René Rast, Lucas de Graça terminando em sétimo, Stoffel Van Dorn, Antônio Félix da Costa e o Oliver Rowland, e dando a 10ª posição, já que o Norman Nato acabou tendo aí um tempo acrescido no final da prova. O Norman Nato terminando na 21ª colocação na classificação geral, o Sérgio Sete Câmara fechando em 20º. O Norman Nato teve algum problema no final da corrida, porque ele desabou na classificação. Ele vinha no limite da bateria ali nas últimas voltas. Talvez tenha sido o fim da energia ali do carro dele, mas ele teve problemas no final, caiu muito na classificação, acabou nem completando a prova. Lindas imagens de Londres, da capital inglesa. E no campeonato, Sam Bird permanece na liderança com 81 pontos. E agora tem o Jake Dennis na cola com 79, o Antônio Félix da Costa é o terceiro com 78, o Nick De Vries é o quarto com 77, Robin Frins é o quinto com 76 e o Mortara vem em sexto com 72. Fala sério, que campeonato é esse? Do primeiro ao 12º, que é o Pascal Wehrlein, apenas 21 pontos, lembrando que cada etapa da Fórmula E dá 30 pontos no total dos eventos. Techeetah e Virgin são as equipes que lideram a disputa, 146, com a Jaguar em terceiro, 141. Mercedes, 135 em quarto. E a gente lembra, 30 pontos porque são 25 da vitória, mais 3 pontos da pole position, 1 ponto
do melhor tempo na fase de grupos da classificação e mais um ponto na melhor volta. Segunda vitória na sua temporada de estreia. Não dá para melhorar, né? Eu estou muito animado. Esse final de semana, né? Largar entre os 5, o pódio. É sensacional. É ganhar o GP de casa, em casa, na Inglaterra. É muito bom. O trabalho foi muito incrível da equipe. Eu estava disputando a segunda posição ali com o Alex, mas eu sentia que eu tinha um ritmo melhor e consegui ultrapassar. No modo ataque, ele não perdeu o ritmo, né, quando o Lin estava com o modo ataque. Eu consegui fazer 5 voltas forçando o ritmo. Ele falou que viu o Lin cometer um erro na curva 10 e falou que podia ir para a vitória. Conseguimos fazer isso, abrir 2 segundos de vantagem para pegar o último modo ataque e vencer a corrida. O Jake Dennis muito feliz com a segunda vitória dele e uma vitória em casa, né, ganhando em Londres, na Inglaterra, a etapa da Fórmula E. O Jake Dennis, que é estreante nessa temporada e o atual vice-líder do campeonato. Realmente muito impressionante a temporada do Jake Dennis até agora. Um desempenho invejável do Jake Dennis. Desempenho fenomenal do Nick De Vries. O uso brilhante do fan boost. Ela agradeceu ali o elogio. Ele dizendo que o Alexander Lin foi muito legal ali, que não forçou a barra na defesa de posição. Quando ele viu que não tinha mais chance de defender, ele deixou o caminho aberto. A gente teve algumas dificuldades nas últimas corridas, algumas coisas que fugiram do nosso controle. Mas eu acho que a gente conseguiu um bom resultado, especialmente da forma que a gente conseguiu. Ele falando sobre o qualifying, que fez um qualifying com a pista molhada, teve dificuldades ali, largou apenas na 9ª posição, mas acha que o resultado da prova foi muito bom, porque o De Vries ganhou 7 postos ao longo da corrida, conseguiu se recuperar, chegar na 2ª posição, marcar pontos aí para voltar à briga do campeonato e, sobretudo, devolver a Mercedes aos pontos. E a gente acompanhando momentos da prova. Vamos ouvir o Lin. Dando parabéns pelo desempenho. Foi um trabalho decente. A gente fez a pole, terminando em terceiro. Eu acho que não tinha ritmo para enfrentar o Jake e o Nick. A gente não ia conseguir vencer a corrida com o desempenho que a gente tinha, não tinha um desempenho tão forte assim. Mas estou feliz com o resultado que a gente teve, o Alexander Lin terceiro colocado na corrida e pole position da prova também. É bem realista, né? Você vê que ele está decepcionado, mas ao mesmo tempo sabe que não ia conseguir muito além do que ele conseguiu na prova. Conseguiu 3 pontos da pole, chegou na terceira posição, fez 18 pontos nessa primeira etapa, nesse sábado. Bom resultado para o Alexander Lin, poderia ter sido melhor, claro que poderia, mas ele não tinha ritmo, isso ficou claro na parte final da corrida, ele não tinha ritmo para enfrentar nem o Jake Dennis, nem o Nick De Vries, eles fizeram ultrapassagem até com certa facilidade sobre o piloto da equipe Mahindra. Já o pódio dessa 12ª etapa, amanhã mais cedo, a partir das 10 da manhã. Tudo para você da 13ª etapa, a antepenúltima do ano. Lembrando que a temporada termina em agosto. Enquanto estamos vendo mais uma vez a classificação do campeonato. 2 pontos a vantagem do Sunbird para o Jake Dennis.
81 contra 79. O Félix da Costa continua em busca do bicampeonato com 78 pontos. Tem todas as chances ainda de conseguir reagir no campeonato, mas a gente lembra que já está no fim da temporada. A Tech Cheetah tem piorado de desempenho nas últimas provas, mas o Félix da Costa é um piloto muito talentoso e que anda sempre muito bem em Berlim. Então vale a pena ficar de olho no desempenho do português. Seguimos com imagens de Londres. Amanhã, 10 da manhã, 13ª etapa. Luiz Felipe Prota e também o Rafa Lopes trazendo para você os últimos momentos em Londres e aí ganhando pontuação pela volta mais rápida da prova. O René Racho, 22.539, terminou em 6º lugar, terminou entre os 10 primeiros. E a conversa, aquela resenha sempre boa entre os pilotos depois da prova. E vamos ter hino da Inglaterra, hino do Reino Unido em Londres. Olha que momento especial. Deus salve a rainha pros vencedores da prova, né? Pro Jake Dennis e pro Alexander Lin, dois pilotos que estão no pódio, né? Sendo contemplados aí com a execução do hino da Inglaterra e, claro, o hino americano para a equipe BMW Andretti. Já já teremos o pódio. Welcome to the podium ceremony for the 12th round of the 2020-2021 ABB-FIA Formula E World Championship in London. Vai ser iniciada a cerimônia de pódio dessa 12ª etapa. Will Davidson, performance engineer, representative of the winning team, BMW I Andretti. E representando agora a equipe vencedora BMW Andretti. É o Will Davidson, engenheiro de performance da equipe, subindo para receber o troféu pela equipe no pódio. E agora teremos o Alex Lin da Mahindra vindo para receber o prêmio dado ao terceiro colocado. É um dos pódios mais bonitos da temporada, viu? Com certeza. Um espetáculo à parte esse pódio. Inglês Alex Lin vindo para ficar no terceiro lugar. Esse é o segundo colocado. Que prova, hein? Do holandês Nick de Vries ganhando 7 posições, terminando em segundo. E o grande vencedor, Jake Dennis, segunda vitória do Jake Dennis na temporada, vice-líder do campeonato. Olho nele, hein? Pode na temporada de estreia ser campeão. Nome forte. And now the national anthem of our winning driver from the United Kingdom. Vamos ao hino do Reino Unido.
Ouvimos aí o hino do Reino Unido e o hino dos Estados Unidos. Equipe vencedora Andretti. Ouvimos aí, portanto, o hino do Reino Unido, depois o hino dos Estados Unidos. Equipe BMW Andretti, que apesar do nome aí, BMW, né, não é alemã, é americana. É a inscrição americana da equipe Andretti Autosport, por isso toca o hino o hino dos Estados Unidos em vez do hino da Alemanha, né? E aí recebendo o troféu o representante da equipe BMW Andretti. O David Richards, né, que foi chefe da ProDrive, né, uma das equipes mais tradicionais aí da Inglaterra e que hoje é presidente do Motorsport UK, uma das federações de automobilismo aí da Grã-Bretanha. Vindo também para fazer a entrega, secretário da África do Sul, ao Nick de Vries. E a Cara Delevingne, que é modelo e atriz, bastante conhecida, indo para entregar o troféu para o Jake Dennis. O representante da África do Sul estava ali no pódio porque ano que vem a Cidade do Cabo vai receber a Fórmula E pela primeira vez, a Fórmula E no continente africano. E com imagens da festa do pódio, a gente vai se despedindo, convidando você para amanhã acompanhar a 13ª etapa, que promete muito a partir de 10 da manhã. A expectativa de que também tenhamos uma ótima prova. E, é claro, agradecimento todo especial a você que está conosco na nossa hashtag Fórmula E no Sport TV. Depois da selfie tem a festa e a gente agradece ao Rafa Lopes e a você que esteve conosco. Grande abraço, Sport TV, somos todos campeões.